Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que você assiste sempre pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você também nos acompanha pelas redes sociais, seja Facebook, Instagram, YouTube, né? Você pode, acessando TV Santa Maria, nos acompanhar. Hoje nós vamos aqui conversar com o Henrique Antonello, ele que é do Projeto Social Escola Piá. É da Escola Piá e tem um projeto social fantástico aí. Aliás, esse projeto social que é apoiado pela Projetar, gestão de projetos, uma empresa especializada em fazer projetos, principalmente para projetos sociais, Desenservice Saúde Ambiental e Gulosão de Camobi, ali onde você faz seu lanche, sua refeição, também ao meio-dia, no Gulosão de Camobi. Professor Henrique Antonello, satisfação recebê-lo aqui, professor. Teste, mais uma vez, eu acho que é gratificante para nós estar aqui, como eu sempre falo, por falar um pouco sobre nossos projetos sociais, falar sobre a nossa escola, falar sobre futebol, esporte para as crianças. Acho que é muito importante isso hoje em dia, principalmente para a cidade de Camobi, né, para a comunidade de Camobi e para a cidade de Santa Maria. Legal. Mandar um abraço também para o Gilmar, está de férias, né? Mas o Ótica Santos também está sempre nos ajudando. O Gilmar está lá na praia, aproveitando, né? Aproveitando as delícias do mar. Henrique, fala um pouquinho para nós dos projetos sociais. Há algum tempo você trabalha em projeto social, a gente está acompanhando, e ele vem crescendo, e tu está abrindo um leque, né, para a cidade. Aí fala um pouquinho para a gente entender bem como é que funciona e o que a gente pode fazer pelo projeto social do Piá. Em primeira mão, é como tu falaste, assim, eu quero explicar bem como é que é o projeto social dentro da escola de futebol Piá, né? Mas não podemos também deixar de, como tu falaste no início ali, de agradecer, né, o Felipe e a Aline, que são lá do Projetar, né, uma empresa que faz a captação. E que te ajuda, te apoia sempre. Não, né? sempre estão, para que a gente precise, eles estão sempre aí, é só, tipo assim, até de fim de semana tem horas que eu ligo para eles, eles estão sempre me atendendo. A Desenservice, que é uma empresa, né, que hoje é prioridade na cidade de Santa Maria, como você sabe, aí é uma empresa que atende, né, a comunidade aí para a higienização de toda a cidade. É a empresa que destina toda a captação, né, do ISSQN para a associação. E o Gulosão aqui de Camobi são pessoas que, né, a família ali do Furlan, né, que eles nos disponibilizam bastante para nós o apoio. No que sentido? Tem uma criança do projeto social que quer ir viajar com a escolinha e ela não tem condições, eles são os primeiros a apoiar essa criança ali, enfim, em todo o projeto. Então, como é que funciona, Tesses, a escola? Nós temos a escola já faz 15 anos. E depois de 4 anos que a gente tinha a escola, a gente viu que tinha uma procura muito grande de crianças de baixa renda para fazer o futebol, né? Então, a gente montou dentro da escola Piá, a gente montou a Associação Esportiva Piá, que atende somente crianças de baixa renda, somente crianças que não têm condições. Então, dentro da Escola Piá tem a Associação Esportiva Piá, que é a que trabalha com projetos sociais. Então a escolinha são alunos que têm condições, vão lá e pagam. E a associação são alunos que não têm condições, vão lá e fazem aula gratuita, né? Então isso a gente queria deixar bem explicado, né, para os ouvintes, que uma coisa não é tipo que o projeto social os alunos pagam. Não, é isso que a gente quer deixar bem esclarecido. A escolinha, os alunos que têm condições pagam, e a associação são alunos que não têm condições dos bairros, da comunidade do Diácono João Luiz Possobon, do bairro Camobi, que fazem gratuitamente a escola. E esses alunos, através de um programa que a gente conseguiu do governo federal, da Lei de Incentivo ao Esporte, no ano de 2024, cada aluno ganhou calção, meia, camiseta. Eles também tiveram o transporte, né, que o transporte buscava eles até na comunidade. Eles vinham até o CT, treinavam e depois o transporte levava eles novamente para casa. Fantástico. E no intervalo, né, nós tínhamos uma turma de pessoas da diretoria da associação, né, a dona Sônia, a Josiane, né, que faziam o lanche para essa gurizada. Então eles chegavam ali, eles voltavam para casa já lanchados. O treino deles é o mesmo período da escolinha, né? A escola Piá, eles treinam com 1 hora, 1 hora e meia de treino, dependendo do tipo de treino que a gente dá. E a associação, né, os projetos sociais, da mesma maneira, 1 hora, 1 hora e meia,
para que eles possam aproveitar o máximo possível daquela tarde ou daquela manhã de treinamento. Então, para o pessoal entender bem, quando vê Associação Esportiva Piá, isso, né? Isso. São os projetos sociais. São os projetos sociais. Escolinha Piá é a Escolinha Piá de desenvolvimento de atletas. Isso, a escola é uma coisa, Sim. O projeto é outra. E dentro aí que vem a coisa mais importante ainda. Nós tivemos o apoio em 2024, né, do deputado federal, hoje deputado federal Paulo Pimenta, que ele nos proporcionou para ir atender a comunidade. Então nós tivemos o projeto Sou Piá nos bairros. Todos os domingos, né, eu acho que durou 6 meses, 7 meses, até as eleições, porque a gente não queria misturar uma coisa com a outra. A gente teve todos os domingos, eu ia na comunidade, dava o treino junto com o professor, tinha dias que o Daniel Diniz ia junto com a gente ia lá, dava 1h30 de treino, levava todo o material e retornava para casa. Agora, em fevereiro, né, o deputado estadual Valdeci Oliveira vai dar o mesmo projeto para nós, para a gente dar continuidade quando retornar às aulas, né, que os projetos retornam agora, né, nós estamos fazendo esse final de semana o cadastramento das crianças, então a gente vai até a comunidade no sábado de tarde, vai fazer o cadastramento nos bairros, e na semana que vem já começam os treinos, porque o projeto social a gente sempre começa os treinamentos no período da escola. Por quê? Porque o aluno, para se matricular no projeto social, ele tem que estar matriculado em alguma escola, municipal ou, né, estadual, qual que seja, mas ele tem que estar estudando. O aluno não estando estudando, ele não pode frequentar o nosso projeto social. Legal. Então agora o pessoal pode se inscrever, como é que faz para se inscrever no projeto social? Nós estamos esse final de semana, esse sábado, a gente deixou para o bairro Diácono João Luiz Possobon. Vocês deixam bairro por bairro. Isso, nós vamos ali no bairro Diácono João Luiz Possobon, onde a gente tem pessoas ali que são da comunidade, que nos ajudam a receber essas crianças. Os pais têm que estar junto para preencher as suas fichas, que a gente pede o dado, aonde mora, um telefone de contato. Por quê? Porque se algum dia a gente precisar trocar algumas informações, a gente liga direto para o pai. Ou para a mãe, no caso, ou responsáveis, né? Tem alguns alunos que são os avós que são responsáveis, a gente faz esse contato com eles. E depois, durante a semana, como é mais próximos para nós aqui, tanto eu quanto o professor Gabriel, a gente vai nos determinar para o bairro de Camobi, né? Então, para que isso? Porque durante esse final de semana e durante a semana a gente consiga de novo fazer o cadastramento. O ano passado teve 75 crianças, a procura foi grande, só que para nós sempre trabalhamos com um número limite, porque a gente consegue, faz um projeto, a gente faz um planejamento de uniforme, não adianta a gente querer fazer um planejamento de 100 crianças e atender 120, vai ter 20 crianças que não vai conseguir ou o transporte, ou não vai conseguir o seu fardamento, então para nós fica ruim. Então a gente quer sempre com planejamento, que a gente senta, planeja e bota em prática. Então, nossa ideia é esse ano fazer algumas coisas diferentes para que a gente possa atender eles cada vez melhor, como a gente atende o pessoal da escolinha. Todo o pessoal da escolinha. No somatório geral, assim, digamos, para o pessoal ter uma ideia. Primeiro, quantos anos tem a Escola Piá? O pessoal saber bem que não é de hoje o teu trabalho, né, Henrique? A escolinha, ela já tem, né, ela tem 15 anos, ela vai fazer 16 anos. 16 anos. Vai fazer 16 anos, dia 18 de julho, né, desse ano, agora a gente faz 16 anos. Ela foi fundada em 18/7/2009. Né, então é um trabalho que a gente já vem há bastante tempo. A gente sempre procura atender tanto o pessoal da escolinha, a nossa preocupação é a escola, porque ela dá o suporte para o projeto social, né? Então é uma coisa que a gente sempre deixa bem discriminado, que é o quê? A criança, para jogar na escola, ela tem que ter sempre a matrícula junto com ela. Então, uma coisa que desde o ano passado a gente colocou, Tessas, que é assim, ó, a criança que está no projeto social, ela tem umas boas notas na escola, ela tem um bom treinamento durante a semana e ela começa a se destacar na comunidade, nos treinamentos do projeto social, ela ganha bolsa na escolinha. Aí que entra essa parte dos apoiadores, que a gente tem o Gulosão de Camobi, que eles, tipo assim, a criança está se desenvolvendo, ele participa da escola e ele dentro da escolinha, como ele é bolsista, ele ganha todos
os requisitos como se fosse uma criança que estivesse pagando a mensalidade. Por que isso? Porque a gente então mostra para os outros da comunidade que quanto mais eles fizerem as coisas corretas, Sim. mais condições eles vão ter de jogar na equipe. Por quê? Porque a equipe, né, esse ano uma coisa também diferente que a gente vai fazer, então estou meio cortando assim os assuntos. Não, mas é interessante isso Para dar sequência. Isso, para dar sequência, que é assim, ó, a Escola Apiá vai participar da competição da Noligaf. E nós fizemos junto, né, com a Projetar, nós desenvolvemos o nosso projeto social, aonde nós vamos montar uma equipe somente de alunos do projeto social, do projeto Sou Piá nos bairros, para representar, né, a Escola Piá na competição estadual, que é a Noligaf. Então, a categoria sub-14 vai ser somente de alunos de projetos sociais. Nós vamos começar a partir de março agora ir nos bairros, né? Nós vamos começar a ir lá no Ituano, onde que a gente já conhece algumas pessoas lá. Então nós vamos querer dar oportunidade para as crianças, que eu acho interessante, por quê? Porque assim eles se sentem, né, um pouco mais de, como é que eu posso dizer a palavra certa? Incluído. A inclusão social, que é o nosso projeto. O projeto diz desenvolver, oportunizar, né, e incluir a criança na comunidade. Então, imagina hoje em dia uma criança jogar uma competição estadual, que é a Noligaf, tudo gratuito. É o sonho de uma criança jogar uma competição dessa. E a Escola Apiá vai fazer isso. Então, por isso que a gente sempre deixa bem, queremos sempre bem deixar determinado que a escolinha é um processo. O projeto social é outro projeto. Só que o projeto social só existe por causa da escolinha, que é a escolinha que dá o suporte para que o projeto consiga sempre desenvolver. Então, com esses apoios que a gente tem da Desinservice, com esse apoio que a gente tem do Projetar, com esse apoio que a gente tem do Gulosão, o ano inteiro a gente consegue manter os projetos sociais. Então, isso que é importante. Então, assim, hoje em dia, se tu pegar e colocar uma equipe, né, que na Noligaf são duas equipes, se chamam equipe casadas, né? Tu colocar duas equipes para jogar, o gasto dela entre transporte, inscrição, e alguns lugares tem que ter alimentação, como ano passado a gente foi a Uruguaiana jogar. Só de transporte a Uruguaiana a gente gastou 6.500, mais o almoço que a gente deu para as crianças, né, já foi mais R$45, e mais o café da manhã que a gente deu R$20. Então isso aí se torna um gasto muito grande. Então, com o apoio que a gente tem dessas empresas, né, tipo assim, nos apoiam com os seus benefícios, né, dos seus impostos, para nós é muito importante, porque essa criança ela vai poder jogar em outras cidades, essa criança ela vai poder desenvolver futebol numa competição de alto rendimento. Então é isso que é importante para nós. Então, essa inclusão que a gente faz é o quê? As crianças de baixa renda estão jogando uma competição que, se tu for olhar, quem teria condições só são crianças que têm uma condição financeira muito boa. Então a escola proporciona para as crianças do projeto social uma competição que dura em torno de 4 meses, se passar de fase vai um pouco mais, gratuitamente. Então é difícil fazer isso, que eu acho que o que falta nas equipes, né, e na cidade de Santa Maria, essas equipes grandes aí, é esse apoio da comunidade. Então, quantas crianças tem na comunidade aí que possam jogar futebol? E hoje em dia os clubes não pensam nisso, os clubes só pensam em outras maneiras, que não venho eu aqui a querer falar sobre isso, mas nós estamos fazendo a diferença. A nossa diferença é, como eu sempre digo, não é querer ser a melhor escolinha de Santa Maria. Bem pelo contrário, nós queremos fazer o melhor que a escola pode fazer para proporcionar o futebol, né, de boa qualidade nos treinamentos, de professores qualificados, para que eles possam aprender o quanto antes, né, o desenvolvimento do futebol, para que eles possam no futuro, quem sabe, ter uma carreira diferente, ou se não conseguirem ser jogador de futebol, que é uma coisa muito difícil, mas que eles possam ser cidadãos de bens, que eles possam ajudar em alguma outra maneira. O maior exemplo que a gente tem dentro da escola, os meus 4 professores que eu tenho foram 4 alunos que sempre jogaram comigo. Então, que de repente esses 4 alunos eu consegui mudar eles de alguma maneira para fazer o curso de educação física. E hoje a escola, ela consegue fazer isso. Por isso que eu digo, ela não só pensa só na criança, ela pensa também no profissional que trabalha.
Sem dúvida nenhuma. E me diz uma coisa, quantas crianças hoje tu abrange no total? A gente encerrou o ano passado ali com 144 crianças na escola, né? Teve 144 crianças. Agora as crianças estão retornando, algumas sempre estão em férias, né? Sim, Você sabe que abrange nessa média, isso, assim, em torno entre projeto social e escolinha. Não, a escola ela consegue suportar no máximo 150 crianças, que é o tamanho do espaço que a gente tem. Nós não podemos colocar mais que isso. E o projeto social, a nossa ideia esse ano é atender 100 crianças, né? A procura está grande. Se nós, então, entre a escolinha e os projetos sociais, a gente atende ali em torno de 200, 250 crianças. A gente movimenta bastante o bairro de Cambuí, o bairro de Giacomo João Luiz Poçobon, entre outros bairros que tu sabe, né, Tessa? Se tu for olhar aos domingos de manhã, que a gente sempre vai nos bairros ali para dar esse suporte de treinamento, também cada local que a gente vai tem em torno de 20, 25 crianças, e tudo criança dos 8 aos 14 anos. Ah, por que não atende, não pega os de 15, 16? Porque a maioria de 15, 16, hoje em dia, no meu pensamento, nos bairros, eles já jogam o segundo quadro, já jogam o primeiro quadro. Então, eles já têm uma oportunidade de jogar futebol. E já eu acho que os menores, eles não têm tanta essa oportunidade que os maiores têm. Então, falta bastante apoio, eu acho, para os projetos sociais. Esse final de semana teve um torneio lá acho que foi no Paysandu, que teve um torneio dos projetos sociais de categoria, acho que foi sub-12 e sub-14, eu não recordo direito, lá do Ricardo, né? O Ricardo, acho que ele desenvolveu essa competição junto com o pessoal do Ituano. Então é isso que falta apoiar, só que a Escola Piá é uma, né, que faz esse trabalho. E eu acho que aos poucos aí vai melhorando, acho que o poder público também tá olhando com outros olhos ali. Está despertando alguns interesses em algumas coisas para fazer, então acho que, como eu digo, aos poucos sempre estão melhorando, né, tanto essa parte de projetos sociais, quanto as escolinhas, quanto os veteranos, que já é uma coisa consolidada. Mas o nosso maior objetivo hoje da Associação Esportiva Piá é atender 100 crianças. Se nós conseguirmos atender 100 crianças, para nós estamos muito felizes. A procura é maior, mas a gente sempre tenta atender o que a gente suporta. Para quê? Para que a gente possa fazer desenvolver um trabalho bem desenvolvido, que é o que a gente faz no projeto, né, que tem o programa do Proesp, né? O Proesp é que nos dá esse suporte, né, de conseguir esses recursos. Então, através do Proesp, nós temos as empresas Projetar, Desinservice e Gulosão, que a gente consegue fazer, né, dar esse suporte dos 11 meses ali, né, de fevereiro a dezembro, para que as crianças elas possam desenvolver o futebol. Henrique, 16 anos atrás, quando tu começasse esse trabalho, tu tinha ideia do porte que ia chegar? Não, nosso objetivo não era esse, Tesses, porque eu até quando eu parei de jogar futebol ali, eu queria estudar para ser um preparador físico, né, ou um auxiliar de treinador. E só que teve um período aí, que foi em 2009, logo no início, eu fui fazer um estágio ali na escolinha do antigo Ronaldinho Gaúcho, aqui na Faixa Nova. Faixa Nova. E eu vi que eu gostava de trabalhar com crianças. E aí, através do professor Dida e de alguns pais que me pediram para dar treino para eles, né? E eu fiz um projeto lá na Zona Norte, na antiga Casa Brasil, que eu acho que hoje não existe mais lá. Nós tínhamos um projeto, nós atendíamos na época, acho que eram umas 30 crianças, e ali eu tinha o apoio do professor Dida, que ele me emprestou o projeto dele, né, que era a Bola da Vez, e nisso aí eu fui me interessando. E eu vi que, como o Dida falou, cara, tu tem dom para trabalhar com criança. Só que tu nunca, tipo assim, tu não quer sair do meio da bola, né? Eu joguei durante 9 anos. Tu não tinha saído ainda do... Isso, eu joguei durante... ciclo, não tinha encerrado o ciclo. Isso, então a minha ideia era continuar, tipo, sendo um auxiliar técnico, um preparador físico. É para isso que eu estudei educação física, para me manter nessa profissão. E aí eu vi que realmente fui pelo outro lado. E aí só que tu sempre, vou ter uma escolinha, mas tu nunca imagina assim a proporção que ela pode chegar. E durante esses 16 anos a gente viu a credibilidade que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem, porque a gente não fica só
jogando competição em Santa Maria da Serra. A gente joga competição em Santa Catarina, a gente joga competição tipo em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Então as crianças elas jogam bastante futebol. Então a gente tenta se aperfeiçoar a cada momento, porque o aprendizado de um professor eu sempre digo que é o dia a dia com o aluno, né? A gente aprende ali com o aluno. Então, e uma coisa que eu aprendi que o futebol ele nos ensina muita coisa. E esse ensinamento que eu tenho do futebol, eu tento levar para os meus professores a convivência que é tipo com um pai, com uma mãe, com uma criança que chega ali. Então é explicar para eles que o futebol não é só chutar uma bola, que o futebol a criança tem, que eu sempre digo, são 4 coisas que eu acho importante no futebol. A gente tem que se alimentar bem, a gente tem que descansar bem, a gente tem que abdicar de algumas coisas, né? Se tipo, eu tenho um torneio para ir, mas eu tenho um aniversário, tu vai ter que deixar de ir no aniversário para te participar desse torneio. E além de tudo tem que ter os estudos junto, né? Então se tu tiver essas 4 coisas que eu sempre levei comigo, né? E eu tento levar para as crianças, essa possibilidade é um começo que eles podem ter de repente um futuro melhor. Perfeito. Rick, tu tem aí, tu falou há pouco, aí, 2 vezes o nome dele, tu tem contigo como coordenador uma pessoa que também tem muita credibilidade, que é o Dida, né? O professor Dida, ele foi uma pessoa que, ele foi tipo assim, vamos usar uma palavra que eu posso dizer, que ele foi um pai para mim sempre desde o início, né? Então, quando eu era atleta dele ali no Interzinho, em 2001, eu tive uma passagem de 1 ano, acho que foi ali. Eu fui uma pessoa que sempre perguntava as coisas para ele. E ele sempre me dizia para mim assim, um dia eu perguntei para ele, professor, eu estou sendo chato com o senhor de tanto que eu pergunto. E ele me respondeu assim, não, tu vai deixar, né, de ser chato quando tu para de me perguntar, porque aí eu vi que tu perdeu a vontade de jogar. Então eu sempre, desde lá, eu tive bons conselhos dele. E depois a vida me levou para outros lugares e quando eu retornei, que eu vim para Santa Maria, que eu me machuquei o joelho, a primeira pessoa que me abraçou foi ele. Disse, olha, não te preocupas, que isso é uma coisa que acontece no futebol. E a gente começou a conversar, ele me levou para dentro da universidade. Ali, então, eu fiz um estágio ali na universidade, junto com o Antônio Schmidt Filho, ali, que era o coordenador do CEF na época. E eu fiquei ali durante, eu acho que 1 ano com ele. Foi ali onde que ele me proporcionou para fazer o projeto lá na Zona Norte. E um dia, no centro, no apartamento onde a gente estava lá, eu acho que era umas 10 horas da noite, ele me ligou. Henrique, eu vou ter que fazer uma pergunta. Tu vai querer continuar fazendo parte de projetos, de escolinhas, sendo um professor, ou tu vai querer, né, dar seguimento nessa tua carreira, estudando, sendo um preparador físico ou um treinador? E eu disse, professor, não sei, são 2 coisas que eu estou gostando de fazer. Ele disse, não, tu tem até amanhã de manhã para me decidir, porque eu tenho coisas boas para ti. Tanto uma quanto a outra, a gente vai conseguir uma coisa para ti. Daí eu liguei para minha mãe, e minha mãe só me disse assim, faz o que o teu coração manda. E tá aí, há 16 anos nós estamos com a escolinha e desfrutando de coisas melhores que estão vindo, tanto é que essa parceria que a gente está fazendo agora com a TV Santa Maria, e cada vez melhorar. Eu acho que se algum dia eu puder sentar na frente da televisão e ver um aluno meu jogando futebol profissional, vai ser um sonho realizado. Por quê? Porque é isso que a gente, dia a dia, a gente tenta demonstrar para eles o quanto é importante ser um jogador de futebol, mas o quanto é difícil ser um jogador de futebol. Então a gente trabalha sempre os 2 lados. A gente chama o pai, conversa, chama o aluno, explica que para ser um jogador de futebol não é tão simples assim. E alguns pais entendem, alguns pais não entendem, porque querem atropelar, né, alguns processos do futebol. E é aquele segmento que a gente sempre tem, que é uma filosofia de trabalho, né? Então, o professor Dida sempre me mostrou para mim que a criança até os 10, 12 anos, tipo dos 9 aos 12 anos, ela é a melhor época que ela tem para aprender mobilidade, flexibilidade, coordenação motora. Então, nesse período, a gente tenta sempre ensinar a criança ou mostrar para a criança o desenvolvimento do futebol, o aprender, o chute, aprimorar o drible, a finta, o posicionamento. Então, isso a gente chama de não queimar etapas. E após os 12 anos, sim, a gente já começa a botar um trabalho um pouquinho mais árduo, né, que é a preparação física. Então, se tu for olhar nossas categorias dos 9 até os 12 anos,
eles não fazem físico, porque isso é uma coisa natural da criança. A gente só trabalha o que? A parte técnica e tática da criança, sem cobrar resultado dos professores. E explicando para os pais que o resultado vai ser normal. Se a criança ganhar alguns jogos, é porque eles estão fazendo o trabalho correto. Se a criança perder algum jogo, é porque a gente, como professor, ainda não conseguiu transmitir o ensinamento que a gente quer para a criança. E sim, depois dos 13, 14, a gente começa a colocar a parte física, porque daí o corpo da criança já começa a absorver. Então, sim, é como a gente sempre fala, além de nós profissionais, nós temos que estudar o que a gente pode colocar para uma criança e o que a gente não pode. Então, esse processo a gente nunca vai ultrapassar, que é o quê? Pegar uma criança de 10 anos, botar com uma criança de 13 anos e já dar o físico para ele. Alguma coisa vai atrofiar nessa criança. Então, o processo nosso, por isso que a gente chama, a PIA Esporte é realmente uma escola de futebol. Então, essa escola, ela ensina, ela tenta demonstrar as melhores qualidades que uma criança pode ter no futuro com o trabalho, né, com o ensinamento. E o professor, por isso que eu digo que dia a dia a gente aprende, porque tem dias que a gente chega lá com uma criança que não está bem, que está com uma dor de cabeça, ou enfim, alguma coisa, a gente tem que saber que ele não pode ser cobrado de como a gente cobra alguns, porque de repente aquele aluno ele quer fazer parte do treinamento para aprender, só que ele não está bem mentalmente, né? E aí a gente tem que ter o respaldo de fazer as coisas certas. Henrique, para encerrarmos, o importante é que a tua esposa te apoia nesse trabalho, né, Henrique? Sim, a Josiane é como eu digo assim, uma mulher que veio para a minha vida para me agregar bastante. Na hora que eu mais tive dificuldades, que eu passei por um problema muito sério, ela teve todo o tempo do meu lado. Hoje ela é a nossa presidente da associação, ela é a nossa coordenadora, que a gente chama administrativa da empresa. Ela nos traz bastante opiniões sobre o melhorar, né, a escola. E ela teve uma novidade, esse ano a escola teve uma novidade que foi uma ideia dela, que eu quero até aqui parabenizar, né, os nossos alunos que fizeram aniversário no mês de janeiro. Foi uma ideia da Josiane de fazer um card e também entregar para a criança uma flamazinha que ele recebe com uma fotinho deles e alguns dizeres da escola. Então, quero dar os parabéns para os aniversariantes, então, do mês de janeiro: Pietro Carvalho, Luiz Gessé, Davi Luiz, o Germano Oliveira, Pedro Manfini, o Oliver, o Enzo Poletti e o nosso querido Márcio Júnior Castro, né? Um gurizinho que esse pode ter certeza, quanto entre os outros aí, a dedicação deles do esporte é muito grande e a gente vai ver no futuro próximo, e não demorar muito, alguns guri aí dando uma surpresa muito grande para a cidade de Santa Maria. Legal, Henrique. Muito obrigado, né, pela tua presença, o primeiro de uma série de programas que vamos fazer todas as semanas, e a gente vai estar sempre trazendo novidades aqui da PIA. Eu que agradeço. Grande abraço. Valeu. Um abraço, até a próxima.